Você acha que seus descendentes daqui a 1000 anos serão muito mais bonitos e inteligentes, certo? Este vídeo usará conhecimento padrão e pensamento sistémico para mostrar porquê, no futuro, seus descendentes podem evoluir para deuses ou acabar virando peças de museu novamente. Pressão da vida. Quer adivinhar como serão os descendentes? Olhe para o ambiente que está moldando as pessoas. Evolução, no popular, é o corpo se autoajustando para viver bem no ambiente que o pressiona. 1000 anos são cerca de 40 gerações, o que significa que, se a vida for tranquila, o ser humano só dá um tapa no visual, mas se a vida for tensa, o ser humano sofre uma metamorfose. Um exemplo do dia-a-dia é o Pedro, que vive onde falta comida e sono, e a Ana, que vive onde tem tudo de sobra. Os dois parecem duas versões diferentes. Outro exemplo do cotidiano. O João trabalha no pesado a vida toda e tem ossos e músculos densos, enquanto o Carlos fica sentado a vida toda e o corpo fica enferrujado. O mecanismo de seleção antigamente era: quem corria mais rápido do bicho sobrevivia. Hoje, muitas vezes, quem se adapta mais rápido ao sistema vive com mais leveza. O mecanismo do sistema é o que o ambiente recompensa, o ser humano aprende a se tornar para viver mais fácil. Se a sociedade recompensa saúde, as pessoas treinam e dormem bem, então os descendentes serão fortes. Se a sociedade recompensa telas, as pessoas sentam muito, então os descendentes podem ter músculos fracos e postura torta. Se a sociedade recompensa dados, as pessoas vão acoplar máquinas ao corpo, então os descendentes serão meio humanos, meio máquinas. Se a sociedade recompensa exploração, as pessoas vão para longe da Terra, então os descendentes vão se ramificar em vários tipos de humanos. O ponto-chave do pensamento profundo é que o futuro não é feito de sonhos, mas das recompensas que estão a valer. Você acha que evolução é coisa de genética, mas muitas vezes é questão de hábito que o ambiente força a virar padrão. A lição para aplicar: se quer que os seus netos sejam melhores, ajusta a pressão de vida agora mesmo. 2. Os descendentes ficam mais altos geralmente por nutrição e saúde, não porque os genes mudaram de repente. Falando fácil, a altura é igual construir uma casa. Se tem muito material, sobe mais andares. Se tem pouco, faz uma casa térrea para garantir. Em cerca de 130 anos, a altura média dos homens em um local industrializado subiu de cerca de 1,70 m para cerca de 1,78 m. Se você ouve isso e diz que a evolução é rápida demais, está certo, porque a maior parte é condição de vida melhor, não os genes correndo uma maratona. A história do dia-a-dia é que o Lucas era doente e comia mal quando criança, enquanto o Mateus comia e dormia bem e quase não adoecia. Então, o Mateus cresceu visivelmente mais. O mecanismo popular é que o corpo prioriza sobreviver primeiro, para depois, Quando a saúde é boa, as crianças adoecem pouco, a nutrição é suficiente e o sono é profundo. Aí o corpo ousa investir em ossos longos. mas a altura não é de graça, porque quanto mais alto, mais longe o coração tem que bombear e mais peso os joelhos carregam, então sempre chega à conta. Em 1000 anos, se a humanidade for mais saudável, livre de doenças e comer e dormir direito, seus descendentes podem ser um pouco mais altos. Em 1000 anos, se a humanidade ficar mais sentada, comer mais fast food e dormir tarde, os descendentes podem não ser altos e ainda ter uma postura ruim. Aqui tem uma psicologia bem da vida real. O padrão de namoro muitas vezes liga-se à altura, então os altos podem ser escolhidos mais vezes. Quando a seleção social favorece os altos, os genes de altura podem se espalhar mais, mas isso ainda é lento e incerto. E se todo mundo for alto, a altura perde valor, porque só o que é raro tem vantagem. A lição para aplicar é: não peça netos altos, peça netos saudáveis, porque saúde é o que garante longevidade em qualquer época. 3. Fusão com máquinas. Seus descendentes podem tratar o corpo como um celular. Quebrou? Troca a peça. Falando o português claro, a tecnologia de implantes é igual tunar carro. No começo é para consertar, depois é para correr mais e tirar onda. Já existem aparelhos auditivos que gravam, criam som de fundo e fazem chamadas. Ou seja, o ouvido já ganhou novas funções. Já existem olhos biónicos que ajudam quem não enxerga a ver de novo. Ou seja, o olho já pode ter peças trocadas. Quando o olho vira máquina, ver o invisível como o infravermelho ou raio-x vira só mais um modo, igual ligar a lanterna.
Um exemplo do cotidiano. O Tiago anda no escuro e o olho normal não vê nada, mas o olho biónico liga o infravermelho e vê tudo claro como o dia. Outro exemplo do cotidiano. A Júlia tem um trabalho detalhista e o olho biónico dá zoom e limpa a imagem como um microscópio. Então, a Júlia trabalha o dobro. A regra do mecanismo é que a tecnologia sempre segue dois caminhos, um para curar e outro para melhorar. Quando as próteses forem boas o suficiente, chegará o dia em que gente saudável vai querer trocar braços e pernas de verdade por versões mais potentes. Quando o upgrade virá normal, a sociedade vai mudar de comparar pessoa com pessoa para comparar versão com versão. E se já existe versão, vai ter pacote básico, pacote premium e assim a desigualdade vira um sistema. É aqui que muita gente treme na base, porque o futuro pode dividir classes não por imóveis, mas por peças no corpo. Ainda tem uma armadilha da vida real super chata. Olhos e ouvidos biónicos podem ser incomodados por notificações ou anúncios. Imagine um anúncio de 30 segundos pulando na sua visão enquanto você dirige e você não tem botão de pular. Aí você vê que o futuro não é nenhum mar de rosas. O mecanismo oculto é que quem é dono do software no seu corpo pode impactar sua experiência de vida. Por isso, o que assusta na fusão com máquinas não é robô brigando, é você ser controlado pelo que está dentro do seu olho. A lição para aplicar é: pode fazer o upgrade que for, mas mantenha o direito de desligar a chave e o direito de escolher quem toca em você. 4. Genes de defesa. Seus descendentes podem ter genes contra doenças ou podem editar os próprios genes igual editam foto em app. No popular, o DNA é o livro de receitas do corpo. Errou uma letra, pode estragar o prato da vida toda. Houve uma observação médica sobre um grupo de jovens com HIV vivendo bem, porque tinham um mecanismo de defesa que impedia o vírus de avançar. Uma história fácil de imaginar. O corpo desses jovens é como se tivesse uma fechadura diferente. O vilão vem com a chave velha e não consegue abrir. O mecanismo de evolução aqui é bem direto. Quem tem defesa boa vive mais e tem chance de passar essa característica. Mas o ser humano não espera só pela natureza, pois já existem ferramentas de edição genética tipo CRISPR para cortar e colar pedaços de DNA. Falando o português claro, o CRISPR é igual tesoura e fita adesiva. Corta o erro e cola o certo. Parece simples, mas a consequência é consertar uma vida inteira. Se a edição genética ajudar na imunidade, reduzimos doenças, aumentamos a longevidade e a sociedade vira de cabeça para baixo. Se a edição genética retardar o envelhecimento, esticamos a juventude e o conceito de velho será reescrito. Mas a pergunta do sistema é: quem pode editar primeiro, quem não pode e quem define o que é bom? Exemplo do dia a dia. Todo pai quer o filho saudável e inteligente. Então, se tiver um botão, muita gente vai apertar sem pensar duas vezes. Quando todo mundo aperta atualizar, o normal desaparece e quem não atualiza vira o atrasado. Parece filme, mas é uma lógica muito real. E quando o padrão já pegou, ele vai sem freio, porque a competição social não tem pena de ninguém. Em 1000 anos, seus descendentes podem ter muito menos doenças, mas também podem viver na pressão de serem perfeitos. É aqui que o pensamento profundo deve lembrar que a tecnologia costuma correr mais rápido que a ética, e a ética costuma correr atrás do prejuízo. A lição para aplicar é: se for mexer nos genes, mexa com responsabilidade, porque consertar errado é errar por uma geração inteira de descendentes. Se a humanidade for para longe, seus descendentes podem ter olhos diferentes e corpos diferentes. No popular, mudar de planeta é igual sair de casa térrea para morar em apartamento. O estilo de vida muda, o corpo também muda. Marte recebe cerca de 66% menos luz que a Terra. Então, a teoria é que quem viver muito lá pode ter pupilas maiores para captar luz. Marte tem uma gravidade de cerca de 38% da Terra. Então, quem nascer lá pode ser mais alto, porque é puxado menos para baixo. Uma história para ilustrar. O Bruno nasce num lugar de gravidade baixa. Cresce com pernas e braços mais longos, mais alto, parecendo uma versão esticada. Mas o Felipe faz uma pergunta bem da vida. Será que o Bruno aguenta carregar um balde de água se voltar para a Terra? O mecanismo de operação é que músculos e ossos precisam de força para se manter. Pouca força, o corpo pode enfraquecer se não treinar. Então, a gravidade baixa é um presente para a altura, mas uma armadilha para a força. Há teorias que dizem que, no ambiente leve, a coluna pode esticar alguns centímetros porque os discos expandem. Parece divertido, mas faz sentido mecânico.
Se a humanidade viver muito tempo fora da Terra, seus descendentes podem se dividir em um ramo acostumado ao leve e outro acostumado ao pesado. Aí vai ter um choque. O pessoal do lugar leve olha para o pessoal do pesado como brutamontes e o pessoal do pesado olha para o pessoal do leve como frágeis. Não é questão de quem é melhor, é questão de quem é melhor. É questão do ambiente estar moldando formas diferentes. A lição para aplicar é: se o ser humano for para longe, prepara o psicológico, pois seus netos podem não se parecer com você como você imagina. 6. Imortalidade. Se a tecnologia ganhar de lavada, seus descendentes podem viver muito tempo, ou viver tipo arquivo salvo. Falando o português claro, imortalidade é o sonho de não morrer, mas na verdade é o sonho de não perder o eu. Um caminho muito falado é carregar a consciência para uma máquina, ou seja, subir memórias e jeito de pensar para outro sistema. História para ilustrar. O Ricardo entra na sala, aperta o botão de backup e uma cópia do Ricardo na máquina abre o olho e diz: "Eu sou eu." Mas o Ricardo de carne e osso continua respirando, envelhecendo e pode morrer. Então a pergunta é: quem é o Ricardo de verdade? Esse é o dilema da cópia, porque se tem duas versões. O mecanismo da filosofia de boteco é que você sente que é você por causa do fluxo contínuo de consciência. Cortou o fluxo, você já era. Então, carregar a consciência pode ser só criar uma cópia, enquanto o original morre. Parece cruel, mas é lógico. Também tem o caminho radical de transplante de corpo, trocando a cabeça ou partes para ver se a consciência muda de lugar. Mesmo que a técnica avance, a pergunta do sistema continua sendo de quem é o direito, pois quem é dono do corpo novo é dono do tempo. Quando a expectativa de vida tem uma diferença muito grande, a sociedade pode criar classes de ricos e pobres que não é por dinheiro, mas por anos de vida. E uma vida infinita não é automaticamente feliz, porque viver para sempre sem saber para que viver também cansa. O medo do dia-a-dia de muita gente é pensar na morte e sentir um vazio, e quanto mais longe o futuro, maior esse medo. Mas o pensamento profundo lembra que o sentido não está em quanto tempo se vive, mas em viver com propósito e conexão. A lição para aplicar é: antes de sonhar com a imortalidade, aprenda a viver uma vida que valha a pena, porque é o significado que te salva do vazio eterno. 7. Homogeneização. Seus descendentes podem ser mais parecidos entre si porque a mistura humana está cada vez mais forte. No popular, mistura é o facto de as pessoas se encontrarem mais, casarem com gente de longe e se mudarem mais. Em 1000 anos, se a humanidade continuar migrando e se conectando, muitos grupos de aparência podem se fundir, diminuindo as diferenças. História para ilustrar. O André e a Carla vêm de dois lugares muito distantes. Se juntam, o filho deles tem traços misturados e isso vai se espalhando pelas gerações. O mecanismo social é: quanto mais conexão forte e menos barreiras, mais os genes se misturam e a aparência converge. Mas homogéneo não significa idêntico, porque ainda existem mutações, preferências na hora de escolher parceiro e ambientes diferentes. Até a fusão com máquinas cria outro tipo de homogeneização, onde todo mundo usa o mesmo tipo de peça porque virou padrão. Ou seja, o futuro pode ser diverso pelos planetas e homogéneo pela tecnologia. Parece contraditório, mas faz sentido. A lição para aplicar é: não meça o futuro por desenhos de ficção, meça pelo fluxo de migração e pelos padrões tecnológicos. 8. Se seus descendentes vão existir ou não, depende da capacidade de desviar do apagão total. No popular, extinção é game over e a humanidade não está imune ao game over. O mecanismo do sistema é que quando tudo depende de um lugar só, de um tipo de energia, de uma cadeia de suprimentos, basta um choque para virar efeito dominó. História do dia-a-dia. O Marcos só tem uma fonte de renda. Perdeu o emprego, caiu. Já o Paulo tem várias habilidades. Perdeu uma, ainda tem outra. A humanidade é igual. Quanto mais diversos os locais e modos de vida, mais seguro temos. Por isso, sair da Terra, construir várias colónias e desenvolver vários tipos de corpos pode ser o jeito de fugir do azar. Mas o risco de autodestruição sempre existe, porque tecnologia forte com ética fraca é igual criança com faca na mão. O futuro pode ser incrível, mas também pode ser bem idiota, tipo antigamente sonharem em voar e no fim a gente ficar sentado engordando. Se o estilo de vida ficar cada vez mais sedentário e cheio de confortos, seus descendentes podem enfraquecer mesmo com a tecnologia ficando forte. Esse é o paradoxo da evolução. Máquina potente não significa gente potente. A lição para aplicar é: se quer que seus netos existam, construam uma civilização que saiba se controlar, saiba corrigir erros e saiba olhar a longo prazo.
Conclusão: você pode imaginar seus descendentes daqui a 1000 anos em 3 ramos claros. O primeiro é otimização biológica, ou seja, comer e dormir bem, saúde boa, pouca doença, um pouco mais altos, mais fortes e vivendo mais. O segundo ramo é fusão com máquinas, ou seja, ouvidos, olhos e membros turbinados, vendo o invisível, trabalhando com mais força, mas tendo que ficar esperto com o controle. O terceiro ramo é separação espacial, ou seja, grupos vivendo onde têm pouca luz e gravidade baixa, com formato diferente, força diferente e cultura diferente. E a base comum de todos os ramos ainda é o sistema, porque o que o sistema recompensa, o ser humano vira. Se você quer começar hoje mesmo no estilo dia a dia, coma os nutrientes certos, durma bem e se mexa, porque esse é o capital de qualquer futuro. Se você quer começar no estilo mentalidade, treine perguntar quem controla o botão de desligar, porque o poder de desligar é o poder da liberdade. Se você quer começar no estilo social, apoie mecanismos que dividam as oportunidades de forma justa, porque um futuro bonito não se constrói com injustiça. Se você quer começar no estilo psicológico, lembre que o que te dá paz não é a imortalidade, mas viver com significado e ter quem amar. Se este vídeo ajudou a elevar o seu conhecimento e a sua mentalidade, inscreva-se no canal para eu continuar desvendando esses temas difíceis de um jeito fácil de entender.